Assim, o Flamengo vai se arrepender de ter nascido quando ele pisar em Itaquera neste domingo 20 de outubro. Lamentável o que vem acontecendo hoje, domingo, dia de um grande jogo para nós. Fomos surpreendidos com essa mudança de data do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, na qual eu pessoalmente estive na CBF falando com o presidente Edinaldo. Foi esclarecido, mandamos requerimento assim que saiu as notícias na internet, na qual o Corinthians poderia ter essa mudança de data, na qual não fomos consultados antes, porque o mando de jogo seria nosso, é nós que deveríamos tentar de alguma forma e não fizemos. O Corinthians foi desrespeitado. Queria entender qual o motivo da mudança na Copa do Brasil de quarta-feira para o domingo, da antecipação do domingo para a quinta-feira do jogo do Campeonato Brasileiro, no qual é muito importante para o Corinthians. Nos deu uma justificativa dessa mudança. O Corinthians jamais quer ser beneficiado, mas jamais vai aceitar que alguém seja beneficiado. Queremos simplesmente que cumpra o regulamento tanto da FIFA quanto da CBF. O Corinthians não vai admitir esse tipo de coisa. Temos pacote de torcedores, temos toda uma logística pronta na qual seremos prejudicados. O Corinthians hoje está em 3 competições. Ele está se preocupando com 3 competições. Não podemos ser prejudicados. Já temos um planejamento para isso. O próprio treinador do Flamengo outro dia deu uma entrevista criticando o diretor de competições, Júlio Avelar, na qual essas mudanças de data estavam prejudicando os clubes e os próprios atletas com lesões e outras coisas mais. Então nos deu um motivo para essa mudança. Assim como o Corinthians vai respeitar o regulamento da CBF, gostaríamos que a CBF respeitasse o seu regulamento. Inclusive o Corinthians respeita tanto o regulamento da CBF, na qual, por minutos, Memphis não foi inscrito na Copa do Brasil. E nós respeitamos o regulamento da CBF. E não estamos sendo respeitados desta forma. O Corinthians é o time do povo. O Corinthians não é brincadeira. O Corinthians é resistente. O Corinthians é contra tudo e contra todos. E isso não acaba por aqui. E vai Corinthians. Aí é brincadeira, né? Quer moleza? Né? Não dá. Aí também não dá. Quer dizer, quer levar vantagem? É isso que alguns querem? Aí é sacanagem, aí é piada. Como as pessoas não têm memória, eu vou buscar aqui no dia 5 do 11 de novembro de 2015. Matéria no 0 Hora, o Jornal Gaúcho, tá do Rio e de São Paulo. Após pedido do Corinthians, vou repetir, após pedido do Corinthians, a CBF anuncia mudanças em 4 jogos da 35ª rodada do Brasileirão, tá? E aí, na sequência, o texto diz: as mudanças ocorreram por conta do pedido do Corinthians à Confederação Brasileira de Futebol. O adiamento do confronto com o Vasco, olha o Vasco aí, vai possibilitar que Cássio, Elias, Renato Augusto e Gil voltem dos compromissos pela seleção brasileira e defendam o líder do Brasileirão diante do Cruz Maltino. O quarteto do Corinthians foi convocado para os jogos contra a Argentina e Peru pelas eliminatórias da Copa de 2018, etc. e tal. O técnico era o Dunga, né? O Tite era o técnico do Corinthians e foi campeão. E o Vasco estava contra rebaixamento esse ano. Era importante para o Vasco o jogo. Eu perdi meu tempo. Era um jogo tava na cara, de cartas né, marcadas, né? É cara, claro né? que aquilo ia acontecer, porque não havia a menor possibilidade de alteração. Né? Foi 9-0 o placar. 9-0? Né? São muito cara de pau, E assim, né? o relator, ele utilizou basicamente a Constituição Federal. O cara cita no julgamento desportivo a Constituição Federal do Brasil. É brincadeira, que ele disse que o artigo 217 dá autonomia para a CBF, etc. e tal, então isso prevalece diante de todo o resto. Quando você utiliza um argumento constitucional, é porque você quer porque a Constituição é superior a tudo. Quando você não tem muitos argumentos para rebater aquilo que é colocado na legislação infraconstitucional, que são as leis ordinárias, aí tal, apela. Aí se você entrar aí se um clube entra na justiça comum, E aí? então sobrepõe CBF, exatamente. aí é punido. Exatamente. Então não tem pra onde correr. Sabe, não tem, sabe, é muito difícil. Então, assim, tava na cara que iam fazer isso, falaram que não há dano irreparável, etc. Gente, pelo amor de Deus, cara, uma palhaçada. Nossa. Uma palhaçada. É um teatro, né? O dirigente do Flamengo, o advogado Michel Assef lá, parecia amigo dos caras, sabe? Trocando uma ideia tranquila. Todo mundo conhece todo mundo. Uma farra. Mano do céu, olha, mano. Eu já esperava, pra mim não é surpresa. Só que eu pensei que pelo menos ia ter uma, sabe? Uma divergência, né? Mas não, foi 9-0, mano. Ô, De Paula, boa tarde a todos aí. Boa tarde. Pra mim, surpresa zero o que aconteceu. Eu venho falando isso, inclusive falei ontem. O Mota, quando trouxe a notícia, o julgamento vai ser na sexta-feira. Ontem não, antes de ontem, quando o Mota trouxe a informação falando que seria na sexta-feira, eu falei, ô Mota, já sei o que vai acontecer, porque
a gente conhece muito bem STJD e CBF. Então, para mim, essa envergonhice, De Paula, já começou de manhã com aquele ofício lento que a CBF enviou para o Corinthians proibindo a estampa do patrocínio Master na camisa do Corinthians nos próximos jogos. Vamos lá. Primeiro, uma decisão arbitrária e que ridícula. Tanto que eles voltaram atrás, olha, vamos conceder aqui a permissão para o Corinthians. Conceder a casa do cacete, CBF. Primeiro, vocês não mandam em absolutamente nada que sobreponha uma lei federal. Tá? Então, quem tem que falar a respeito desse negócio não é a CBF, é o próprio governo. E o governo ontem, De Paula, por mais que seja um negócio aí que, olha, entraram através da Loterja, enfim, mas saiu uma regulamentação no site do governo. O patrocinador do Corinthians está presente na lista de sites autorizados pelo governo. Então, olha, o Corinthians não pode expor a sua marca fora do Rio de Janeiro. A partir do momento que essa empresa ela entrou com a autorização dentro da Loterja, isso foi acatado pelo governo, o governo está acima da CBF. Existe uma portaria que foi contrariada pela CBF, uma portaria do governo, De Paula. Então, para mim, a sem vergonha começou aí. Então o Corinthians ele já tem que saber muito bem com quem que ele está lidando. Já tem que saber por aí muito bem com quem ele está lidando. De manhã já tentaram fazer essa gracinha com o Corinthians. Depois voltaram atrás porque viram a merda que falaram. Tava na cara que isso ia cair, o Corinthians ia ter o patrocínio estampado. Então, para não ficar mais feio, olha, vamos conceder ao Corinthians essa autorização. Conceder a casa do cacete, CBF. E agora, De Paula, com relação a esse julgamentozinho fajuto do STJD também, cara, na boa, o que eu falei, eu mantenho há muito tempo. E volto a falar aqui, Augusto Melo, essa é a hora para você não ficar com bravatinha em rede social, dando chiliquinho em vídeo e pôr em prática o discurso. Vamos colocar em prática o seu discurso. Porque quando de maneira sorrateira, De Paula, foi anunciado a mudança do jogo num sábado à noite, no domingo o Augusto Melo se posicionou nas redes sociais, inclusive republicados ali pelo Corinthians. Então, Augusto Melo, eu espero que esse seu discursinho não seja uma bravatinha. Eu espero que agora você ponha o pau na mesa, entre na justiça comum, mele o campeonato, paralise o campeonato e não entre em campo. Então, Augusto Melo, só você dizer que você não ouviu... A torcida toda está a favor disso, sabendo que pode... Ô, Domênico, o negócio é o seguinte, não existe esse papo de torcida toda, cada um responde pelo que quer. E eu acho que o Augusto Melo, como presidente do Corinthians, ele tem que ter autonomia para falar, não vou entrar em campo. Que se dane agora que o torcedor pensa, o torcedor quer entrar em campo. O Corinthians tem que tentar moralizar essa porra. A CBF não pode fazer da sala dela uma extensão da diretoria do Flamengo. Porque tá na cara que o Atlético Mineiro teve peso zero nessa decisão da CBF. O Atlético Mineiro, se ele pede essa mudança de data, Domênico Gato, sozinho, ia ter gente na CBF colocando a mão na barriga para rir. Então, o Atlético Mineiro não tem peso na decisão da CBF. Essa decisão foi feita para agradar o Flamengo. Então, eu repito, Augusto Melo, e não adianta falar que você não viu o que eu escrevi, porque eu marquei ele aqui no Instagram, vocês podem até ver. Vou colocar aqui para vocês, ó. Você marcou ele? O post que eu fiz aqui falando, marquei, eu marco mesmo. Se ele não vê, alguém conta. Alguém fala, né? Não, mas tá aqui, ó, o post que eu coloquei no Instagram aqui falando, ó. Vocês podem ver aqui, ó, tá embaixo aqui, ó. Visualizado. E pode ver que é o próprio aqui, ó. Visualizou? Leu, ele leu. Então, o negócio é o seguinte, ele leu. Augusto Melo, repito, pra você dizer que, não vi, passou sem querer no Instagram. Não tem que entrar em campo. Eu falei isso antes do primeiro jogo, que tem gente vai falar, tá falando porque perdeu o primeiro. Não, eu já era favorável a essa decisão do Corinthians antes mesmo de acontecer o primeiro jogo. Podia ter ganhado de 3 do Flamengo no Maracanã. A questão não é resultado, a questão não é classificação ou eliminação. Eu tô falando aqui de moralizar essa porra. Então o negócio é o seguinte, Augusto Melo, é a hora de você, através do seu departamento jurídico, entrar na justiça comum. Vão falar, mano, mas justiça comum tem retaliação. Eu quero ver alguém, não é nem na FIFA, é no CAS. Porque se a FIFA quiser ferrar o Corinthians, recorre no CAS e vai pra cima até as últimas consequências. O Corinthians tem a favor dele um regulamento que o favorece, porque o regulamento diz que só o mandante pode pedir alteração da data da partida. E caso o visitante queira, também a CBF abra esse precedente, ok, eu não sou contrário, eu sou um cara democrático. Mas deveriam ter convocado os 4 semifinalistas para haver um consenso. Se 3 quisessem e um não quisesse, a decisão desse um deveria ser mantida. Porque o regulamento foi iniciado e assinado por todos antes de começar a Copa do Brasil e todos acataram com as datas que estavam pressupostas. E dentro desse caso, De Paula, o agravante passa a ser o fato da data FIFA já existir quando a CBF divulgou as datas de ida e volta na semifinal da Copa do Brasil. Né? Então, uma vergonha. Não dá pra falar, puseram a data FIFA depois aí que eu coloquei a tabela da Copa do Brasil. Uma porra, uma pinóia. Já sabiam a porra da data FIFA. Então puseram porque foram incompetentes. Eu não quero saber, De Paulo. O negócio é o seguinte, tem que parar essa porra dessa Copa do Brasil. Que se lixe a justiça comum, que se lixe uma possível retaliação da CBF. Dane-se. Pode derrubar o Corinthians 3 anos, mano. Mano, só pra talvez te desanimar um pouco mais aí, o nosso querido Rodrigo Vessone, ouvinte da Energia, parceirão. Vessone ele conhece o também, nosso, né? né? Mandou aqui pra mim agora. Fofinho, tá gordinho. De Paula, A chance... já abriu até a venda de ingressos para o jogo contra o Atlético Paranaense. Divulgou há pouco. Corinthians aceitou a derrota.
Mas, ô De Paula, é que nesse jogo, cara, do Campeonato Brasileiro... tem que ir, né? Infelizmente, Domênico, houve uma alteração de data e o Corinthians foi prejudicado nessa alteração de data, mas ok. Já que foi feito mesmo e o Corinthians não pode abdicar de 2 competições, apesar que se quisesse ter sido radical, deveria fazer para fazer valer a justiça, mas tem que sabotar a Copa do Brasil. Sabota a Copa do Brasil. Porque infelizmente, contra o Atlético Paranaense, o Domênico Gato, vai ter que entrar em campo. Nesse caso, apesar de... Oi, diga, Dudu. Não, eu ia falar, você tem razão. Nesse caso, não tem como, tem que entrar com o Atlético. Agora, o que pode acontecer é não vender contra o Flamengo e não entrar em campo. E que se dane. O Mano tem razão. Vamos ver. Eu duvido que vai acontecer. Mas é aquela história, o Corinthians está disposto a pagar o preço disso? Que o preço Ô, Matias, sabe por que tem que estar disposto? Sabe por que tem que estar disposto? Eu vou fazer uma pergunta aqui que é muito clara. E eu quero ver alguém me contrapor nessa pergunta que eu vou fazer. Eu queria ver, eu corto um braço. Se o presidente do Corinthians fosse o Andrés, com todas as divergências que eu tenho contra o Andrés e um monte de quebra-pau que eu tive com ele, mas eu corto um braço. Se o presidente do Corinthians fosse o Andrés, se isso tivesse acontecido. Eu queria ver, aliás, já vou somar mais um, Andrés e Eurico Miranda. Cada um defendendo seu respectivo clube. Eu queria ver se ia ter culhão dentro da CBF pra bater de frente com o Andrés e Eurico Miranda. Aí certamente, aí ia ser o inverso. A injustiça ia ser com outro clube. As raposas Com eles não. mas eu fiquei curioso. Então, o negócio é o Raposas seguinte, felpudas, né? Ô, Motinha, porque não adianta ficar com bravatinho em rede social pra querer agradar torcedor e fazer aquela médiazinha. Olha, vou aqui mostrar que eu tô revoltado. A revolta tem que estar na prática, Augusto Melo. A revolta tem que estar agora reunido dentro da tua sala, todos os representantes do departamento jurídico do Corinthians, bolando uma estratégia pra melar a Copa do Brasil. É isso que você tem que fazer. Porque se o presidente do Corinthians fosse outro, mas independente, Domênico Gato, o Corinthians tem que fazer de tudo pra melar a competição. Eu concordo tem com que você. fazer, Mano, tem que fazer. Mano, eu entendo. Mas assim, eu já até li a declaração do Felipe Isabella, que foi até candidato já à presidência do Corinthians, não, Isabella. Ele era o representante hoje lá, ele falou, perdemos, vamos avaliar agora o que adotar, eventualmente apresentar algum recurso. Quer dizer, eu acho bem complicado. E o que será que pensa o torcedor do Corinthians? É isso que eu queria saber. Será que eles Porque o Mano pensa de uma forma, eu acho, eu juro, ele e o De Paulo, pra mim, eu acho. eles estão certos. Se também fosse o acho. time, eu ia estar Vamos puto. colocar uma enquete. Pode pôr aí. enquete aí. Eu também acho Se que fosse com o teu time, com o teu time. Você, vírgula, corintiano, e corintiano não tem H, tá? Você, vírgula, corintiano, vírgula, acha que o Corinthians deve dar WO contra o Flamengo? Flamengo. Contra o Flamengo? Acho interessante isso, saber o torcedor que tá pensando, se pensa igual o Mano. Porque eu acho que ainda vai ter torcedores que vão pensar o Eu contrário. também acho. Que vai Tem pensar no time, tem uma situação, entendeu? Por isso que eu Tem uma pergunto pra situação ele. Pedro, você. Teve uma situação em 2015, a final Santos e Palmeiras, estava marcado uma semana para depois da semifinal. Que o Santos estava voando e tudo mais, a diretoria do Santos foi lá e pediu para um mês depois, e vocês viram o que aconteceu. Foram coniventes com a CBF, o Santos entrou em campo, e vocês viram o que aconteceu. O Palmeiras engoliu o Santos no segundo jogo e ganhou nos pênaltis. Pro Palmeiras foi até bom, porque o Palmeiras não estava no momento bom. Exato. E quando o Santos pediu, o Palmeiras ficou quieto. Falei, beleza, nós. O Palmeiras na época da semifinal não estava tão bem igual estava no final do ano. E o Santos estava voando, tinha engolido o Corinthians, engolido o São Paulo. Era bem provável que vencesse esse jogo, Pedrinho. Exato, se a final é na semana seguinte, provavelmente o Santos vencesse aquele jogo. Eu não entendi porque pediram para adiar. Bom, mas Esse daí não entendeu até agora. voltando para hoje, só para que os nossos ouvintes também estejam embasados na hora de dar opinião, no caso do Corinthians, da WO. E se for WO, Sombra, isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Qual é a Sofre penalidade, consequência. qual é a sanção Não é só a derrota, né? pro Corinthians? Qual é a sanção penalidade? pro Corinthians? Porque assim, a pessoa, vamos supor, devem haver sanções. Sim. Ok? Mas vocês sabem, não? Eu não sei sei. quais são as Eu sanções. não sei. Não sei. Vou até procurar. Mas devem haver sanções em função do WA. Eu vou tentar procurar agora para saber quais seriam as sanções. Para que o torcedor ele possa julgar. Por exemplo, o Mano sabe que há sanções. Talvez ele não saiba quais são as sanções. Sim, acho que ninguém Mas sabe. a posição do Mano é: dane-se, não importa a sanção, vai ficar 3 anos sem jogar, ele é contra. Ele acha que tem que melar. Ok. O torcedor tem que estar ciente de quais são as sanções para ele pesar. É melhor, não é melhor, né? Vamos melar, não vamos. Fica 3 anos sem jogar. Não, pelo amor de Deus. Significaria Na Comembol, talvez acho que é 3 anos que fica fora. o fim da instituição. Não sei. Cada um. Mas, ô Sombra, só um adendo aí, por gentileza. É. Eu não sou a favor do WO, única e exclusivamente, tô bravinho, vou melar o campeonato aqui. Eu sou a favor de recorrer à justiça comum. É um pouco diferente, porque aí, você tendo uma liminar de uma justiça te concedendo a possibilidade de um julgamento analisando o regulamento da competição. Suspenso, né? Exato. Quanto tempo demora isso, ficaria Sombra, você sabe? suspensa. Se você entrar, essa é uma decisão, uma tutela cautelar de imediato. Segunda-feira, entra. Na terça, quarta já tá despachando. Então é antes do jogo. Antes do jogo. Porque eu tô falando aqui, Sombra, porque você falar assim a respeito de... Não, pode. Pode ser caçado?
Até pode, como já teve essas guerras de liminares. Aí você lembra SBT e Globo? Naquela época que ficou até antes do jogo, até 10 minutos do jogo, quem ia transmitir a partida, vocês lembram disso? Lembro. Então, já houve episódios assim, Domênico Gato, no fora de campo. Mas quando você fala, por exemplo, Sombra, um WO, dá a impressão de, eu tô revoltado e eu não vou querer usar o artifício jurídico. Só não vou pro jogo. Não, eu tô falando a respeito. Então, porque eu sou a favor de entrar na justiça comum. Exato, eu sou a favor da justiça comum. É que assim, é uma coisa que fica clara, é que não é que o clube de futebol não pode entrar na justiça comum. Não é vedado que ele entre na justiça comum. Mas se entrar, o que acontece? É que há uma regra estabelecida que o Poder Judiciário só pode admitir ações relativas a competições esportivas se esgotadas as instâncias da justiça desportiva. E aconteceu isso? Não, foi um julgamento, cabe recurso, cabe não sei o quê, vai um monte de lugar, entendeu? Não é que é vedado, a gente tem que entender assim, não é vedado você entrar no justiça comum. Você pode entrar. Pode, não tem problema. Só que mas desde que estejam esgotadas as instâncias desportivas e não está. Aí nós estamos no começo. Pra esgotar? Um monte. E demora dias, né? Meses, então não tem como. E mesmo assim, você pode esgotar todos os recursos na desportiva. Esgotei tudo. Aí você vai pra comum. Entrou na comum, você vai ser punido pela FIFA. Não deveria, Essa que é a questão da FIFA. Então, Sombra, não tem o que fazer. Você vai me desculpar. Então eu entendo o porquê do Mano e do De Paulo estarem bravos e muitos corintianos, eu entendo perfeitamente, tô com eles. Só que eu acho que não tem jeito não, aí pelo que vocês estão falando, aí pelo que eu tô vendo aqui. Não tem que jogar. Mas, ô Domênico, vai ter que jogar. Se você tem um regulamento, tá? Você tem um regulamento que te favorece. Você tem a seu favor também o atenuante de terem já conhecimento das datas FIFA, quando eles fizeram e confeccionaram as semifinais da Copa do Brasil, inclusive sorteio de manda e tudo mais. O Corinthians ele tem a faca e o queijo na mão. Não tem como a própria justiça não dar ganho de causa nesse caso. Vai demorar, do Corinthians. Mano, é isso que eu tô mas dizendo. é que tá, mas paralisa a Copa do Brasil. Eu quero ver o que a televisão vai achar disso. Quero ver o que a Mas televisão vai paralisa achar como? disso. Não vai paralisar, mano. Não vai paralisar. Através, mas é que tá, ô Domênico Gato, não existe jogo até o julgamento. Não existe jogo até o julgamento. Não sei se isso pode assim. Não, mano, mas é assim, né? Só acho que pra deixar um pouco mais claro, é o seguinte. Não necessariamente você entrando na justiça comum, você vai ter um deferimento do seu pedido. O juiz que analisar o caso pode entender que não é caso. Ele pode ter uma interpretação diferente do Mano, por exemplo, de muita gente, uma interpretação igual à do Superior Tribunal de Justiça Esportiva e falar indefiro a liminar, não cabe. Não, mas o Paulo, é o risco que se corre. É o risco que se corre. É a mesma coisa, por exemplo, você processa alguém, não está estipulado na lei que você processar alguém já é ganho de processo a seu favor. Exatamente. É a mesma, proporcionalmente falando, é a mesma coisa do que você está falando. Mas o dever do Corinthians é esse, De Paulo. Porque eu sou contrário a esse tipo de coisa, até o que está dentro da enquete, Sombra, Domênico, meus amigos aí também. O brasileiro ele é muito acomodado. Domênico Gato, o brasileiro, ele é acomodado desde 1500, cara. Estipularam isso, tá bom então, eu tô revoltado, mas eu vou cumprir. Eu acho que os clubes brasileiros, eles não podem ficar à mercê dessa entidade que não passa credibilidade nenhuma, chamada CBF. Vide os últimos presidentes que passaram mas o por lá. problema é o tempo, viu, mano? Não tem tempo hábil pra É por isso que eu sou a favor da acontecer. justiça comum. Então, mas é por isso, ô Domênico Gato, perdão, Sombra, ô Domênico, você ter a sua causa apurada e apreciada pela justiça é de um dia pro outro em 2 dias. Eu não sei se essa liminar talvez ficaria válida até a data do jogo. Então. Pode ser que o Flamengo entre e casse, mas o Corinthians, obrigatoriamente, ele não pode ficar calado. Ele não pode aceitar isso de cabeça baixa. É isso que eu tô falando. O Corinthians ele deveria tentar, dentro de todos os limites que ele tem, comprar a briga e bater de frente, cara. Olha, se todos os clubes fossem unidos, seria diferente. Se todos os clubes tivessem uma liga e eles dessem uma banana pra CBF, né? Seria totalmente diferente. Se eles tivessem esse poder, mas eles não se entendem. Existem 2,5 ligas no Brasil, né? É um absurdo. Dentro da Liga Forte tem uma outra liga. Então tem a Libra, a Liga Forte. Dentro da Liga Forte tem 4 clubes lá que tem uma liga única que para negociar a televisão se inseriu na Liga Forte. Então eles não têm, não existe entendimento. Não existe entendimento. Não, esquece, não tem jeito. Não vão se juntar, Nunca vão se juntar, não vai. Por isso que eu gosto... Cada um quer que defender o seu, né? Eu gosto muito do jeito que administram os esportes americanos. Também acho. A Liga manda em tudo, que se dane o mundo e etc. Vamos fazer o nosso circo aqui e o resto que se dane. Tem federação, né? Não tem esse negócio de federação, blá, blá, blá. Aí tem que obedecer a federação. É a regra da Liga. E eles lá se resolvem. Aqui, pelo que eu tô vendo, é quase igual, só que quem manda é a CBF. Não, o cirquinho deles. Não, eu mudo a data e que se dane. Não é igual. Não, o que ele tá falando é que lá os times têm voz. Aqui não tem. Não, porque lá é um negócio, né? É um negócio. Lá são empresas. Dinheiro, né? É um Envolve negócio. dinheiro. É uma empresa. Aqui também envolve dinheiro. Ó, vamos lá, continuando as manchetes, né? Tristes, né? Do Mas você Corinthians. não acabou ainda? Pô, tem coisa ainda. Quem sabe que vem apitar, então, Flamengo e Corinthians? Não, da Copa do Brasil? Copa do Brasil? Daronco? É, o Daronco. É tudo ruim, viu, Mas Marcelo?
O Mano não vai gostar, porque o Mano é a favor de juiz, tem que ser bombado. Então ele vai dar um sombrar. O Cara, Mano vou te tem falar, uma mano. tese de que só os bombados é que prestam. Ele falou isso, mas o Daronco, Sombrar, muitas vezes ele se sobrepõe dentro de campo. Era muito difícil, Domênico, é que agora é uma regulamentação que os jogadores não podem ficar cercando o árbitro. Só o capitão vai falar com o árbitro, porque se alguém chegar, toma cartão amarelo. Mas o Daronco nunca precisou disso. Nunca houve rodinha em cima do Daronco, justamente pelo físico. Então, já que o árbitro não é obrigado a ter doping, eu sou 100% a favor do árbitro dopar mesmo. Mas pra quê? Só árbitro bombado, né, mano? Só árbitro bombado. Qualquer um que você colocar aí. Posso falar? Vocês imaginam, por exemplo, a Edma bombada? Nossa, velho. Qualquer um que põe aí.